O NGT Notícias de hoje conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Na pauta, o futuro eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Tudo meu, Vivi. Tudo bem? Doutor Quioche, vamos começar a nossa conversa aí discutindo o julgamento no TSE sobre a inegibilidade aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação é do PDT e diz respeito aí à reunião com embaixadores em julho de 22, que foi transmitida pela TV estatal, a TV Brasil. Foi um episódio infeliz, constrangedor para os embaixadores, né, doutor Quioche? Mas, na sua opinião, foi abuso de poder? Eu acho que não. Se ele era presidente da República, ele tinha, em tese, né, a possibilidade de convocar os embaixadores e, inclusive, fazer uso da TV estatal, né? O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, escreveu em 300 páginas, onde ele insiste que não se pode fechar os olhos aí a discurso de ódio e mentiras. Foi isso mesmo que aconteceu durante a reunião lá no Itamaraty? Pode ter havido um exagero por parte do presidente Jair Bolsonaro ao atacar a credibilidade das urnas, assim, perante um público externo, né? E foi exatamente isso, nessa tecla que bate aí o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que realmente pode, até o ex-presidente deveria ter sido multado em julho de 22 por aí propaganda eleitoral antecipada. Agora, cabe à defesa, né, desmontar essa acusação, dando as razões por que ele fez aquilo, né? Deveria ter alguma razão para isso, né? Doutor, que eu acho o ministro Raul Araújo absolveu o Bolsonaro, foi o primeiro voto de absolvição, e para ele, porque a ausência de gravidade nas palavras de Bolsonaro aos embaixadores foi exercício de liberdade de expressão e não mudou o resultado final das eleições. O senhor concorda? Tese, né? Mas veja bem que a liberdade de expressão é o direito de você concordar ou discordar de opinião alheia, não é? E exatamente isso é que faz a democracia. Agora, se em nome da liberdade você começa a atacar a democracia, então o sentido da liberdade de expressão deixa de existir, né? E o ministro Floriano Marques realmente falou exatamente isso. Ele fez até uma analogia, né? Porque como o ministro Raul Araújo disse que a reunião com os embaixadores não teve o poder aí de mudar o resultado das eleições. E o ministro Floriano Marques fez uma analogia aí, que não é porque Bolsonaro não conseguiu colocar fogo nas instituições que ele não deva ser punido aí pela tentativa de incêndio. É lógico. Mas, Vivi, esse processo não está obedecendo o parâmetro constitucional do devido processo legal. Por quê? Se o processo foi anterior à descoberta do documento que falava do golpe, minuta de golpe, essa circunstância não poderia ter sido incluída no processo, porque se você vai incorporando nos autos, é como se fez no caso da Dilma Michel Temer, cassação do chapa, levou 2 anos e tantos, incorporando fatos supervenientes à acusação, você não obedece o devido processo legal. Então, na verdade, Não é isso que está acontecendo. doutor Quioche, então a minuta do golpe aí é um documento aí que vai ajudar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro com recursos tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto aí no Supremo. Exatamente, porque aí pode-se arguir a nulidade do processo exatamente pela inclusão de um documento, digamos assim, documento novo. Novo no sentido de que existia, né? Mas que veio à tona só depois
da proposta ação de impugnação. E, doutor Quiocha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não vai encontrar aí dificuldades para apresentar essa tese de que a minuta do golpe foi incluída indevidamente no processo, porque o Tribunal Superior Eleitoral já tinha acatado a decisão de incluí-la? Então, essa defesa aí vai ficar difícil no TSE? A recursal deve ser arguído como preliminar, né? Como preliminar de recurso, a nulidade do processo. Doutor, que eu acho que tem mais um caso aí falando sobre a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Ele fica inelegível aí por 8 anos, mas já se está discutindo aí a eleição de 2030, que talvez 6 de outubro seriam as eleições, ele já estaria elegível para participar do pleito. Mas a urna fecha ali só em agosto, né? Daria tempo aí, prazo legal para o presidente, ex-presidente, ser candidato em 2030? Talvez ele nem resolva aguardar o julgamento pela instância final, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele pode entrar com pedido de anistia. O Congresso Nacional tem poderes para conceder anistia. Uma vez concedida a anistia, o projeto é enviado ao presidente da República, que, evidentemente, o presidente Lula irá vetar. Em havendo o veto, isso no prazo de 15 dias, ele aprova o veto. Aí, o Congresso Nacional pode derrubar o veto por maioria absoluta das duas casas do Congresso, isto é, 50% mais um de deputados e 50% mais um de senador. Derrubado o veto, o projeto é enviado imediatamente ao presidente da República e terá o prazo de 48 horas para promulgar o projeto. Não o fazendo, compete ao presidente do Senado, no mesmo prazo, promulgar o projeto. E se o presidente do Senado não fizer, cabe ao vice-presidente do Senado promulgar o projeto. Aí estaria anistiado, né? Sem dúvida, doutor, que eu acho que são muitas variáveis aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro voltar aí a se candidatar pela presidência da República. Doutor, que eu acho que vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de economia, e eu queria falar sobre a nova meta da inflação. Aí o ministro Haddad diz que vai mudar a metodologia porque é importante aí se igualar a nações europeias e aos Estados Unidos. Na sua opinião, doutor Quiocha, a gente pode colocar o Brasil aí na mesma régua desses países desenvolvidos? Não, né? O Brasil ainda não está em pé de igualdade com os países desenvolvidos, né? Tem as suas peculiaridades, né? Tem uma população que chega a ser sexta maior do mundo, né? E com aquela heterogeneidade. Então, é um país bastante peculiar, né? Não se pode comparar com países homogêneos em termos de composição da sua população, né? Doutor, Agora, muita gente está falando em novas metas, né? Meta contínua, né? Não dá nem para comentar, porque o autor dessa ideia de meta contínua também não explicou nada. O que seria? Ninguém sabe. Então, a mídia está falando em meta contínua, mas sem saber o que é. Não dá para saber. Só se for do tipo Dilma Rousseff, que a meta contínua será aquela meta que de fato acontecer, né? quando a gente chegar lá, a gente dobra a meta, não é isso, doutor Quiocha? Doutor Quiocha, falando agora, ainda falando sobre economia, falando sobre a reforma tributária, o grupo de trabalho na Câmara resolveu agora incluir aí, né, estados e municípios para discutirem uma nova proposta aí de um IVA para estados e municípios. Seria o IVA federal, o Imposto Único Federal e o imposto para estados e municípios. Vai sair uma boa proposta disso aí? Como o senhor está analisando essas ideias, esses jabutis que estão sendo incluídos aí na reforma tributária? Essa minuta final, relatada pelo deputado Agnaldo
Guimarães, ele está querendo aprovar isso a toque de caixa. Eu estou vendo isso com muita preocupação, porque o projeto não está em condição de ser votado. Veja bem que ele cria contribuição sobre bens e serviços a cargo da União. Cria o imposto sobre bens e serviços de competência comum dos estados e municípios. Cria imposto seletivo sobre bens prejudiciais à saúde e meio ambiente a cargo da União. Né? Então, você veja bem, por aí você vê que está havendo um aumento de carga tributária já. Né? Só que esse contribuição sobre bens e serviços é um imposto disfarçado. Não adianta dar o nome de contribuição se, na sua essência, o seu conteúdo é de imposto. Tanto é que diz o relatório. Então, haverá uma harmonização entre contribuição de bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Terá a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, mesmo contribuinte. Então, para que esse nome? Só para disfarçar. Né? Agora, os estados e municípios, ele não tem competência para instituir. Quem vai instituir isso é a União através de uma lei complementar. Agora, aos estados e municípios, ficou apenas a tarefa de fixar alíquotas em relação a bens e serviços ocorridos no seu respectivo território. Agora, a minuta, o relatório não adianta os parâmetros para essa fixação. Ficou tudo no ar. Então, eu fico imaginando, né? 5.570 municípios fixando suas alíquotas, né? Porque se não tem parâmetro, isso pode até ser feito. Em 26 estados, mais o Distrito Federal, fixando suas alíquotas. Então, vai ter um balaio de confusão. Né? Isso é inviável. Né? Isso é uma forma de, subrepticiamente, você quebrar o princípio federativo, porque eles estão desconhecendo uma noção fundamental de direito tributário. Chama-se competência tributária, que é una e indivisível. Então, a pessoa competente para tributar tem que ter competência para fixar a base de cálculo, a alíquota, o contribuinte, fiscalizar e arrecadar. Somente a fiscalização e a arrecadação que pode ser delegado. Até o banco pode fazer a arrecadação, mas a imposição tributária é do ente contemplado na Constituição Federal. Sem isso, você quebra o princípio federativo e não pode passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, porque a federação, a coexistência de três entidades políticas juridicamente parificadas, isto é, horizontalizadas, é a cláusula pétrea. Então, eu acho que anda muito mal esse projeto de reforma tributária, que está me parecendo um projeto de poder. Sem dúvida. Doutor Queiroz, ainda tem um tempinho, eu queria falar com o senhor sobre o projeto aí que propõe tornar crime a discriminação de políticos, né? Que PL é esse, doutor Queiroz? Não bastasse todos os privilégios, mais esse aí, tornar crime a discriminação de políticos. Aí precisa de uma reforma constitucional nesse sentido. Tem que remover parcialmente o disposto no artigo 53 da Constituição Federal, que diz: deputados e senadores, desde a sua diplomação, são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Aí tem que botar uma vírgula, exceto aquelas condutas tipificadas na lei criminal. Se não fizer isso, não pode. Sem dúvida. Doutor Queiroz, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias de hoje. Tchau, tchau. Até mais. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Queiroz Charada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.